Olá para você, tudo bem? Estamos aí para mais uma semana de estudo bíblico. A gente tem buscado entender biblicamente como acontece um avivamento na vida de um cristão, na vida de uma igreja, na vida de uma cidade, quiçá de um país. E a gente tem utilizado um livro escrito em 1959 por um ministro britânico, um ministro do Evangelho, né? Chamado David Martin Lloyd Jones. E nós temos conversado sobre o avivamento com base nos capítulos desse livro que ele escreveu, chamado Avivamento. E hoje a gente vai falar sobre o 18º capítulo, que fala acerca da bondade de Deus se manifestando na história, no tempo, no espaço, e como que em períodos de avivamento nós experimentamos e visualizamos a bondade de Deus na nossa vida, na nossa experiência. Então, portanto, esteja junto com a gente nesses próximos minutos aí que a gente vai passar estudando aqui, olhando para a Bíblia, olhando para experiências do passado e, claro, no fim, olhando para a nossa própria vida e como essas verdades podem ser aplicadas no seu coração, no meu coração. Lembra você que se você estiver gostando do conteúdo que a gente tem compartilhado aqui na Sexta Igreja, você se inscreva aí nesse nosso canal, onde a gente tem compartilhado esses conteúdos. Você pode ativar um sininho que vai te avisar toda vez que estiver começando alguma live ou que a gente postar algum vídeo novo. E você pode seguir também as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook, bem como as nossas plataformas de compartilhamento de áudio, onde a gente coloca todas as mensagens que são pregadas nos domingos à noite, nos nossos cultos, na Sexta Igreja aqui de Governador Valadares. Dito isso, fica então o nosso convite para você fazer parte desse movimento que nós temos realizado em prol do Evangelho no aspecto virtual, e assim que possível vai ser uma bênção se a gente puder te receber também presencialmente na rua Professor José de Carvalho, número 58, no bairro São Pedro, tá bom? Por fim, os dias e os horários de programações aqui são quintas-feiras às 7h30 da noite, domingo às 9 da manhã e às 18h30, 6h30 da tarde. São esses os horários fixos de programações aqui. Pode ser que dentro de alguma eventualidade a gente tenha um evento especial num sábado ou numa semana especial com convidados, tem de terça a sexta, mas o ordinário, quinta 7h30, domingo 9 da manhã e domingo 6h30, tá bom? Quero te convidar para a gente fazer uma oração e depois dessa oração a gente vai passar para o nosso tempo de estudo aqui da Palavra de Deus. Ó Pai, que nesse instante o Senhor abençoe cada vida, cada pessoa, cada família que nos assiste. Pessoas que nos assistem agora, no dia e no horário marcado, às 7h30 dessa quinta-feira, e pessoas que nos assistirão no porvir. Que essas pessoas sejam igualmente visitadas pelo Senhor no poder do Teu Santo Espírito Santo, para compreender a verdade do Evangelho, a verdade que liberta. Que essas pessoas, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, possam compreender a extensão do Teu poder e da Tua glória e Te desejar e Te amar acima de todas as coisas. Ó Deus, nos conceda esse privilégio, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, como a gente tem falado ao longo das semanas, o avivamento é algo que vem da parte de Deus e não é fabricado por homens. O avivamento é um despertamento espiritual no qual o cristão, de alguma forma, se encontra insatisfeito com o estado em que a sua espiritualidade e a sua comunhão com Deus está, mas Deus o visita por sua soberania, por sua própria vontade, para que aquela pessoa seja então avivada. E essa pessoa então vai estar orando, clamando por mais da presença de Deus, por mais do poder de Deus, por mais da glória de Deus.
Isso vai inflamar a alma da pessoa e as orações dela vão ser nesse sentido, e ela vai então, ao compreender mais e mais quem Deus é, confessar os seus pecados a Deus e falar: Deus, o Senhor é tão santo e eu preciso que a cada dia o Senhor também me santifique para que eu possa me aproximar mais do Senhor, porque eu preciso ser santificado. E essa pessoa vai tendo mais consciência da obra redentora de Cristo, porque essa santificação, o processo de se tornar mais pura para Deus, é só através do sangue de Jesus nos lavando de todos os nossos pecados. Então esse é um processo que vai acontecendo no avivamento. O que a gente viu e tem visto nos últimos estudos está bem vinculado acerca do ser de Deus, os atributos de Deus. Então, anteriormente, a gente viu que num grande avivamento, a glória de Deus é manifesta e as pessoas começam a ter grande paixão e desejo para que a glória de Deus continue se manifestando e para que Deus seja glorificado. Há de muitas formas e de muitas maneiras manifestações do poder de Deus através de conversões, através de transformações sociais, através de crescimento numérico de igreja, através sim de curas, de milagres, de manifestações extraordinárias, coisas que não aconteciam ordinariamente na vida de uma igreja. E há também uma grande manifestação da soberania de Deus, guiando toda a história, toda a vida da igreja, de forma que Deus vá fazendo com que tudo culmine e que tudo aconteça de acordo com aquilo que Ele queria. Hoje, porém, a gente vai tratar de um outro assunto que é muito interessante e que talvez quando a gente fale de avivamento, ele passe muito longe dos nossos itens mais listados. E é surpreendente quando o autor trabalha esse tema, esse tópico, e o como ele trabalha, né? O quanto ele traz à luz essa ideia de que a bondade de Deus é algo muito presente no avivamento. E aí você pode estar pensando assim, mas quer dizer que fora do avivamento a gente tem pouco da bondade de Deus? Você vai ver daqui a pouco o que o autor quis dizer com isso e a gente vai tentar te explicar um pouco melhor sobre esse aspecto. O texto que a gente tem trabalhado ao longo das últimas semanas é o de Êxodo 33, a partir do versículo 17, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então Moisés disse: Rogo-te, ó Deus, que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. E Deus acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivendo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fique aqui junto a mim um lugar, você estará sobre a penha. Quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face você não verá. Então, a gente já falou da glória, do poder e tudo mais, mas uma das coisas que fica clara no texto é que Deus está dizendo o seguinte: Moisés está pedindo para ver a glória, ninguém pode ver minha glória e permanecer vivo, você vai ver um relance, mas deixa eu te dizer uma coisa: farei passar sobre você a minha bondade. Ficará evidente para você o quão bom eu sou. E o verdadeiro avivamento pessoal ou comunitário, ele vai culminar, o ápice dele está no maior nível de conhecimento de Deus que as pessoas terão. Então perceba que Deus está passando aqui para mostrar para Moisés quem ele é, e além de se mostrar, também dizer, falar: olha, eu sou o Deus que proclama o meu próprio nome, Senhor, o Yahvé, o eu sou, que a gente vai falar daqui a pouco.
Eu sou o Deus que exerce misericórdia, que exerce compaixão, e tenho misericórdia e compaixão de quem eu quero. Então vocês devem se lembrar que a gente já falou de glória, de poder, de soberania e agora de bondade. Essa compaixão, essa misericórdia, e ele diz: vou fazer passar essa bondade diante de você. Então perceba que quando Moisés diz eu quero mais de Deus, o que Deus faz não é simplesmente dizer assim, então tá, eu estava até agora, eu não tinha poder nenhum e eu agora vou passar a ter poder. Não, eu vou te dar maior consciência acerca de quem eu sou e acerca do que eu faço. É nesse sentido, então, que o Lloyd Jones vai trabalhar essa semana, e que a gente vai trabalhar também no estudo de hoje, que o que acontece no avivamento muitas vezes não é sequer um aumento daquilo que Deus faz, mas Deus abrindo os olhos espirituais, a consciência e as convicções dos cristãos de forma tão aguçada, a gente fica tão sensível que a gente passa a perceber coisas que até então a gente não percebia. Isso acontece, por exemplo, quando você coloca essa ferramenta aqui diante dos seus olhos. Pode ser que você olhe para as letras aqui de uma Bíblia, como eu tenho na mão agora, sem os seus óculos, e fala, nossa, tá ruim de ler. Quando você coloca os óculos, você diz, uau, agora eu vejo com clareza, eu consigo ver as letras, eu consigo formar as sílabas e com essas sílabas formar as palavras, porque a minha visão foi corrigida, foi aguçada através dessas lentes. Eu estou agora mais enxergando de maneira mais plena o que está diante de mim. E o que acontece aqui no avivamento é exatamente isso. Deus vai tornando as pessoas, os cristãos, mais conscientes acerca de quem Ele é e acerca do que Ele faz. Então não é simplesmente Deus aumentando a ocorrência de coisas extraordinárias. A gente já viu que isso vai e pode sim começar a acontecer. Curas começam a acontecer, pessoas manifestarem dons como o de línguas estrangeiras que até então elas não manifestavam. Então você se encontra com um chinês e você nunca falou chinês, o Espírito Santo te enche, você prega em chinês para aquela pessoa, ela converte-se a Cristo, o Espírito Santo então tira de você esse poder e você já não sabe mais falar chinês, mas naquele momento o Espírito Santo te capacitou e você pregou, você teve o dom de língua. Isso então vai acontecendo, manifestações extraordinárias, poderosas da parte de Deus num tempo de avivamento. Mas há também um maior grau, um aumento gradativo da consciência do agir ordinário de Deus. E aí é nesse sentido que a gente adentra no aspecto da bondade de Deus. Porque para nós, bondade é agir ordinário de Deus. A gente não pensa na bondade como um atributo extraordinário de Deus, como algo raro de se ver, como é raro o dom de língua, como é raro uma cura miraculosa. A gente pensa a bondade de Deus é um aspecto ordinário. As misericórdias, diz Jeremias em Lamentações, se renovam todas as manhãs. A gente diz e a gente recita salmos e salmos que dizem que o Senhor é bom. Então, essa consciência da bondade, ela já é algo corriqueiro e corrente entre nós, como algo ordinário do ser de Deus. Deus é bom. Quando o jovem rico chega para Jesus e fala assim, bom mestre, Jesus diz assim, por que você me chama bom se nós dois bem sabemos que só existe um que realmente é bom e esse um é Deus? Então, perceba que essa é uma consciência quase inata de qualquer pessoa que tenha a consciência do ser de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Só que num tempo de avivamento, e é isso que ele vai trazer para a nossa discussão aqui nessa semana, isso fica aguçado demais. A gente consegue olhar para as situações da vida e chegar à conclusão, Deus é bom.
Você olha para coisas ordinárias do seu dia a dia e que até então você não percebia e você fala: uau, isso revela para mim o quanto Deus é bom. Na criação, na providência, na redenção, como a gente vai ver daqui a pouco, mas você vai tendo consciência no seu dia a dia, do seu levantar até o seu deitar, que em tudo Deus é bom. E pegando aqui a bondade, a gente vai ver outros atributos que a gente tem como ordinários, por exemplo, a sabedoria de Deus. Você vai olhar para as estruturas das coisas, como funciona o organismo de um ser humano, como funciona um organismo de uma mosca, e você vai chegar à conclusão: uau, Deus é sábio, porque o avivar da sua alma está te fazendo mais sensível para perceber o agir de Deus em todas as coisas. O avivamento vai te fazer experimentar algo que o Projeto Sola traduziu numa expressão muito bonita em uma de suas canções, chamada Por Todos os Dias, e eles cantam dessa forma assim: faz-nos sensíveis ao comum, faz a gente ser sensível às coisas comuns e corriqueiras e diárias que estão acontecendo. Então, o Lloyd Jones ressoa com isso, e o nosso estudo de hoje ressoa com isso para dizer: presta atenção nas coisas diárias. Se você estiver num momento de frieza espiritual, se estiver longe de Deus, tudo é ruim, tudo é mal, tudo era para explodir e acabar mesmo. O mundo é isso aí mesmo, as pessoas são isso aí mesmo, tem que acabar com tudo, a natureza e tal. Agora, quando você está com seu coração cheio do Espírito Santo de Deus e com aumento gradativo da consciência acerca de quem Deus é, você vai olhar para as mínimas coisas, você vai olhar para um formigueiro e você vai ver a bondade de Deus exercendo na estrutura do funcionamento de um formigueiro. Você vai olhar para os dias ruins da sua vida e você vai perceber o agir de Deus naquele negócio. E aí, a última frase do slide que está na sua tela aí agora diz assim: muitos dos nossos problemas espirituais são fruto da nossa ignorância acerca de quem Deus realmente é. Então, por que às vezes a gente sofre tanto com insegurança? Porque a gente não tomou a devida consciência no nosso coração, no íntimo da nossa alma, de que Deus está cuidando de todas as coisas. Por que às vezes a gente sofre tanto e tanto e tanto quando a gente pensa acerca da morte? Porque no fim das contas, o aspecto redentivo do Deus que vai fazer com que todas as coisas cooperem para a nossa salvação e a morte não nos vencerá, não entrou no nosso coração de tão forte que a gente olhe para a morte e diga assim: uau, ela é cruel, mas eu vou vencê-la. O aumento da consciência de Deus vai fazer com que nós experimentemos melhor qualidade de vida, uma fé mais robusta. Por quê? Porque a nossa consciência é de que muitos, se não a maioria dos nossos problemas na vida espiritual e na nossa vida prática são fruto da nossa ignorância, do fato da gente saber muito pouco acerca de quem é o Deus que nós servimos. A gente leu muita frase de para-choque de caminhão, a gente recebe um monte de imagenzinha cheia de flor e gatinhos felizes no nosso WhatsApp todo dia, e todas elas de alguma forma estão falando alguma coisa de Deus, mas às vezes nós ainda não conhecemos de fato quem Deus é, e isso está afetando o jeito da gente viver a vida. Porque o avivamento não é uma mera condição espiritual que vai te levar para um novo plano, que você vai ficar assim alienado do mundo e agora eu sou um homem espiritual, agora eu sou uma mulher espiritual, as coisas do mundo não me tocam mais, não me atingem mais, mas pelo contrário, vai colocar em você os novos óculos. Você vai bater o olho em tudo e vai falar: Deus está aí. Deus está agindo em tudo. E como é bom saber disso e como isso está melhorando a minha vida. Então, a gente trabalha hoje acerca de um aumento de consciência sobre o ordinário agir de Deus, mais especificamente no aspecto e no atributo da bondade.
Essa percepção aguçada, ela aparece em alguns momentos da Escritura, em pessoas que já tinham uma noção muito boa até de quem Deus era. Pense, por exemplo, em Jó, lá no capítulo 42. É a frase mais clássica que existe, é o versículo mais batido que existe quando a gente fala em aprofundamento de conhecimento de Deus, porque Jó diz: eu te conhecia só de ouvir falar, porém agora os meus olhos veem o Senhor. Ou seja, eu tinha sim um nível de conhecimento, mas agora a minha percepção se aguçou, eu te vi de mais perto. Não é assim com Saulo na sua conversão? Saulo era versado em toda a lei. Saulo era mestre da lei. Saulo era bambambam, formado na melhor universidade do judaísmo na época, aos pés de Gamaliel. Mas ele precisou ficar cego para enxergar, mas ele sai dali dizendo: eu tive um encontro real com Jesus, eu vi de fato quem Deus é, e isso mudou minha vida, minha percepção foi aguçada, a teologia dele mudou, mas a vida dele também mudou como resposta àquilo que estava acontecendo. Ele começou a ver Deus de um jeito diferente, de um jeito mais pleno, de um jeito mais completo. Olha para João na ilha de Patmos. Você vai ler o Apocalipse e nos momentos em que João fala de si, como ele estava, então assim, é o João cativo na ilha, é o João choroso, mas a revelação do Senhor para ele faz com que a coisa toda mude. O Apocalipse vai se desvelando e você vai percebendo que aquilo enche a alma de João. E aí você está olhando para homens que antes de tudo já tinham visto grandes coisas da parte de Deus. Já tinha visto poder. Já tinha visto glória. Já tinha entrado em contato com o texto. Fui lá, leu, estudou, como o caso de Paulo. João tinha andado anos com Jesus, pessoalmente. Mas há um momento ali no qual Deus fala assim: vem cá que eu quero te mostrar algo ainda mais do que isso. E aí esses homens, ao se colocarem diante da revelação ampliada acerca de quem Deus é, eles foram intensamente impactados. Isso deve estar assim muito enraizado no seu coração e no meu coração. Olha, o que vai vencer os meus problemas, o que vai vencer a minha descrença, o que vai vencer as minhas inseguranças, o que vai me levar a um novo patamar de espiritualidade, não é um mantra que eu vou cantar por horas e horas. Não é seguir uma rotina de fazer isso ou fazer aquilo como uma operação matemática na qual esse número mais esse número vai dar aquele número. Mas é todo dia falar: eu preciso conhecer mais o meu Deus. Como disse um pensador cristão do passado, quanto mais eu te conheço, mais eu te amo. E o quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente o ama, mais a gente é impactado, mais a gente é avivado e mais a nossa fé vai se tornar fortalecida. O caráter revelado de Deus é algo tão grandioso, tão magnífico, que eu sou fascinado com o que acontece em Êxodo no capítulo 4. Moisés diz assim: Senhor, estou sendo mandado para o Egito para resgatar aquele povo e eles vão me perguntar quem me mandou. E o Senhor diz assim: diga que o Eu Sou te enviou. Eu e você nós estamos na terra, nós estamos vivos, nós estamos com saúde, nós estamos com X reais no bolso,
ou com menos X reais de saldo negativo na conta, nós estamos morando em Valadares, o mundo está, o tempo está. Agora você vai olhar aí, aqui na frente está nublado. Pode ser que daqui a pouco esteja chovendo, ou pode ser que daqui a pouco esteja ensolarado. Pode ser que daqui a pouco esteja de noite, e vai estar. Porque tudo passa, constante transição. Nós não temos nenhuma outra segurança e estabilidade no universo. Só Deus pode dizer: eu sou. Independente do horário, da circunstância, da ocasião, independente das alterações climáticas, se tem pandemia, se tem aquecimento global ou se não tem, se o presidente é A ou B, se existe uma vacina ou se não existe, ele é imutável, ele continua sendo Deus. Enquanto a gente não se aprofundar nessa perfeição, no Deus perfeito que não muda, que não altera, a gente vai ficar olhando para tudo que está ao nosso redor, para tudo que é mutável, para tudo que está, e vai depositar o nosso coração nas coisas que estão, ao invés de depositar o nosso coração naquele que é. E aí o nosso coração vai ficar uma montanha russa, porque o mundo é uma montanha russa. Você é uma montanha russa, a economia é uma montanha russa, a saúde é uma montanha russa, vai e volta, sobe e desce, fica bom, fica ruim, melhora, piora, tem cura, não tem cura, as notícias são boas, as notícias são ruins, chove, faz sol, tem seca, tem enchente, tudo isso está. Hoje está, amanhã não está, hoje funciona, amanhã deixa de funcionar. E aí a gente às vezes está expert em entender e compreender tudo que está nesse mundo ao nosso redor. E a gente continua ignorante quanto ao que a gente deveria de fato conhecer. O imutável, o eterno, o soberano Deus. O estudo de hoje é sobre aumento de percepção do Deus que age naquilo que é comum também. E aí o Lloyd Jones vai explicar que a bondade de Deus nos é revelada em 3 aspectos que podemos tomar por comuns e corriqueiros, mas quando a gente está experimentando o avivamento, eles tomam uma nova dimensão no nosso ser. E ele vai olhar para o texto para dizer isso. Perceba que Deus vai colocar aqui que Ele é, o Senhor. E na consciência geral do povo hebreu, a expressão Senhor usada aqui na sua Bíblia vai estar com todas as letras maiúsculas, é o Yahvé, é o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que qualquer leitor original de Moisés leria e dizia assim: está falando do Deus Criador, não é de algum outro Deus, é do Deus que criou todas as coisas e que as sustenta até agora como estão pela palavra do seu poder. No outro sentido, ele vai dizer: eu tenho misericórdia de quem eu quiser, e eu tenho compaixão de quem eu quiser. Eu sou o Deus da redenção, que posso expressar a graça, que posso salvar pessoas. Eu sou o Deus que pode ter misericórdia e que pode trazer pessoas de volta para o meu seio. São 3 aspectos que a gente tem como totalmente ordinários. Você que é cristão e já pensa nessas categorias do Deus Criador, sustentador e redentor. Certo? Isso já é algo batido para você. Tão batido que às vezes a gente fala: Jesus morreu na cruz. Isso para nós é uma frase normalíssima. Mas quando a gente está avivado, a gente olha para a criação e isso para nós tem um aspecto diferente. Eu não olho mais para as águas de um rio com o simples olhar de que águas estão passando. Eu penso no Deus Criador.
Eu olho para cada aspecto da realidade e eu penso no Deus que trouxe tudo isso à existência, e eu penso quão magnífico, quão grandioso Ele é. E isso vai mudar, por exemplo, o meu jeito de lidar com o meio ambiente, com o cuidado dos animais, maus tratos aos animais, porque eu entendo que Deus é o Criador de todas as coisas, então eu não vou poluir, então eu não vou querer ver animais sendo maltratados. Essas coisas vão me impactar. Então perceba como que a vida prática vai sendo alterada de acordo com que eu percebo quem Deus é e o que Ele faz. O aspecto criativo de Deus. No seu aspecto sustentador. Olha, eu sei que Deus sustenta todas as coisas. Então alguém vai lá e diz assim, atenção, os especialistas da NASA dizem que é para nós nos prepararmos, porque em 2021 um grande meteoro virá sobre a Terra para destruí-la e tal, e não tem o que fazer, e nós vamos começar a fazer naves espaciais para nos levar para a Lua, e só tem vaga para 5% da população mundial. E aí você entra em desespero. Por quê? Porque os especialistas da NASA disseram. Se eu creio no Deus sustentador, eu penso assim, os especialistas da NASA estão errados. Porque o Deus sustentador das Escrituras diz que essa terra será restaurada e renovada, não que ela será destruída. Os especialistas da NASA estão errados. Eles estão errados. Quando alguém diz, as geleiras estão se derretendo e vão alagar tudo e nós vamos morrer tudo afogado. Não, a gente não vai. Por quê? Porque a gente crê num Deus que sustenta a história, num Deus que está fazendo com que todas as coisas aconteçam debaixo de seu poderoso e eterno decreto. E aí eu creio num Deus de profunda e grandiosa providência. Portanto, a gente vai olhar para a vida com essa perspectiva. Eu sei quem é o meu Deus. E aí você vai e recebe um diagnóstico de coronavírus, de câncer, de uma doença incurável. Você que crê no Deus sustentador, claro, você vai sofrer, você vai chorar, porque medo é natural da gente. A gente é humano. Mas você vai pensar assim, quem é o Deus em quem eu creio? Deixa eu buscar isso na minha memória, deixa eu reavaliar isso dentro do meu coração. O Deus que eu creio é Senhor sobre a minha vida e Ele sustenta todas as coisas. Então, eu sei que se o meu Deus quiser me manter vivo, se meu Deus quiser que eu continue viva, essa enfermidade não vai me matar. E eu vou colocar a minha vida nas mãos dEle. Tanto através dos tratamentos que existirem, porque eu sei que Deus age por sua providência através do tratamento medicamentoso, cirurgia, terapia e tudo mais. E eu sei que Ele pode operar um milagre também em mim. Porque eu sei que o meu Deus é Deus de providência. E Ele pode, e Ele está sob o controle sobre tudo isso. Mas eu sei também que o meu Deus é poderoso para me dizer um sonoro não agora. E o meu coração está disposto a dizer amém para o meu Deus, se a resposta dele for não. E agora ele disser, minha filha, meu filho, chegou a sua hora. É essa aí a enfermidade que vai te matar. Olha, chegou a hora. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, dessa vez é para a morte. Dessa vez não há cura. Dessa vez não há milagre. Dessa vez os remédios não farão efeito. A pessoa que está cheia do Espírito Santo e que tem entendido que a bondade de Deus se manifesta também
no aspecto de como ele dirige a história, ela vai chegar àquela conclusão de Jó, capítulos antes do que a gente mencionou mais cedo, quando ele diz assim: Deus deu, Deus tomou e louvado seja o nome do Senhor. Eu não recebi com um coração tão aberto, às vezes em que Deus derramou bênçãos e mais bênçãos sobre mim, disse Jó à sua mulher. E agora que ele disse não e que a sua providência foi contrária ao meu bem-estar, eu o amaldiçoaria, eu me voltaria contra ele? Portanto, a gente vai começar a entender o coração do homem avivado pelo Espírito Santo, da mulher avivada pelo Espírito Santo, que Deus criou todas as coisas e por isso nós devemos olhar para a criação com um novo olhar, por causa do caráter de Deus. Por causa do caráter de Deus, a gente olha para a vida e entende a vida de um jeito diferente. Não sob a visão da ciência, não sob a visão da medicina, não sob a visão do noticiário, não sob a visão da criação que a nossa família deu pra gente, mas sob a visão do Evangelho, que revela quem Deus é. E aí a gente olha para o Deus Redentor, que nos revela a face de Deus na pessoa de Cristo, esse que dá misericórdia, compaixão e graça a quem quer. E a gente olha para aquelas pessoas que muitos dirão, é caso perdido, e a gente diz, o meu Deus pode salvar. E a gente olha para aquele, ou para nós mesmos, que caímos pela 50ª vez no mesmo erro, e que talvez a gente seja inclinado a dizer, não há mais jeito, de novo no mesmo lugar, Deus já se cansou. E aí a gente pensa num Deus Redentor. E aí a gente olha e fala assim, não tem mais solução para essa humanidade mesmo, tem que tudo se explodir. Mas quem tem a visão do Deus Redentor pensa assim, mesmo para essa humanidade existe um Redentor, e dentre esses seres humanos tem gente que Deus vai salvar. A gente começa a entender a bondade do Deus que cria, que sustenta e que redime. E a gente vê a bondade de Deus que criou a formiga, que criou um micro-organismo, que criou as maiores estrelas desse universo. E isso faz com que a gente o ame mais. A gente olha para o Deus que sustenta todas as coisas contra nós e a nosso favor, e a gente o deseja mais. A gente olha para o Deus que redime, que salva, mas que também resolve não ter misericórdia e não salvar outras pessoas, e mesmo assim continuar dizendo, eu preciso mais e mais desse Deus. Você pode estar ouvindo eu dizer tudo isso agora e dizendo assim, isso é viagem, pastor, isso não existe. Continue orando por avivamento, porque se Deus te avivar, você vai dizer assim, pastor, isso não é viagem, eu posso experimentar isso aí mesmo, isso é real. Mas o Lloyd Jones vai fazer para a gente um alerta que é cheio de graça, que é muito gracioso. Ele vai dizer para nós que essa noção ampliada do caráter de Deus vai nos ajudar na nossa fraqueza, na relação aos nossos radicalismos. Porque ele vai tratar sobre a bondade, dizendo que a bondade precisa estar na nossa ótica, quando a gente olhar para os outros atributos de Deus que a gente vinha conversando nas outras semanas. Então, quando a gente fala assim, Deus é santo. Se Deus é santo, quer dizer que se eu não sou santo, acabou, não tem relação. Mas se ao mesmo tempo que eu olho para a santidade de Deus, eu olho para a bondade de Deus, eu sei que esse Deus bom é poderoso para me fazer santo, para me aproximar dele. Deus é santo e ao mesmo tempo é bom. Se você olha para o Deus poderoso, você diz, ele é poderoso, e quem é poderoso não precisa de nada nem de ninguém, ele vai exercer o seu poder com juízo, e Deus é só poder, só munus. E aí quando você percebe que ao mesmo tempo que ele é poderoso, ele é bom, você diz, já pensou que todo esse poder também é usado a meu favor? Se Deus é por nós,
que Ele é por mim e que esse poder também é usado, e na maioria das vezes é usado para o meu cuidado, para a minha bênção, por amor a mim, porque Ele é poderoso, mas Ele também é bom. Ele é soberano. Olha, Deus é soberano. Não, soberania, soberania, soberania. Tem gente que viciou tanto na tecla da soberania, que vai dizer que porque Deus é soberano, então nós devemos então viver só nessa consciência quase tirânica de Deus. Porque Deus é soberano, nós devemos retratar Deus como um ditador, e ai de você se não enxergar Deus como um ditador e se não estiver muito satisfeito com a visão ditatorial que eu tenho de Deus. Mas quando eu penso que Deus é soberano e ao mesmo tempo bom, eu não enxergo a soberania de Deus no aspecto ditatorial, mas eu enxergo a soberania de Deus no aspecto da graça, que na sua soberania Ele resolveu expressar a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão. Uma noção ampla acerca do caráter de Deus faz a gente evitar um monte de radicalismo, de ficar pegando um aspecto de Deus. Ele é só santo. Não, Ele é bom também. Ele é só justo. Não, Ele é bom também. Ele é só poder. Não, Ele é bom também. Ele é soberania, tirania. Não, Ele é bom também. Por isso, o Lloyd Jones essa semana nos leva a pensar num caráter comum de Deus. Permita eu usar essa palavra comum aqui, porque a gente pode esquecer dele quando olha para os outros. Deus é bom. E muitas vezes a gente precisa ter isso de novo colocado diante de nós, para a gente olhar, como eu disse no slide anterior, para a criação, para a providência, para a redenção, e continuar dizendo que Ele é bom. Como eu aplico isso finalmente na sua vida e na minha vida? Se Deus avivar a sua vida de verdade, você vai ver a bondade de Deus em cada detalhe da sua vida. Sabe, você vai bater o olho em tudo e você vai dizer, Deus é bom. Rapaz, mas você está passando tantos momentos difíceis. Não, mas meu Deus é bom. Eu sei em quem eu tenho crido. E mesmo em dias maus, você vai poder cantar aquela música. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele é bom. Por quê? Porque eu estou com a visão tão aguçada de quem Deus é, que eu estou olhando para o universo inteiro e dizendo, uau, como Ele está cuidando de tudo, tão bem cuidado, e como todas as coisas têm cooperado para o meu bem, já que eu sou salvo. Você vai olhar para a criação, você vai ver a bondade de Deus. Como Deus é bom por fazer com que a atmosfera desse planeta seja equilibrada nas proporções dos seus gases, para que eu consiga respirar a proporção exata de oxigênio que o meu corpo precisa para funcionar. Como Deus é bom por nos dar um líquido como a água, que mata a nossa sede, que compõe o nosso corpo e que reenergiza o nosso corpo. Como Deus é bom em ter feito as árvores, como Deus é bom em ter feito os animais, como Deus é bom ao nos dar árvores frutíferas e dizer em certo momento para nós, aí estão os animais para que vocês também comam das carnes deles. Deus é bom, a sua criação é boa. Como eu sou feliz em ser e servir a um Deus bom. Você vai ver a bondade na providência, como eu disse anteriormente. Deus é bom. Mas e aí? Deus é bom. Mas olha o que aconteceu com você. Você não acha que a partir de agora Deus é mau? Não, Deus é bom. Eu merecia pior do que está acontecendo comigo. Ele é bom. Ele é bom. Está me mantendo vivo. Ele é bom. Ele poderia por um instante dizer assim, vou deixar o universo à sua própria sorte. A terra vai ficar sem girar. O sol ficará sem as suas explosões. Os ciclos dos astros vão ficar parados. A força das marés
as estações do ano, as fases da lua. Por alguns 30 segundos deixarei de agir. Acabou. É colapso cósmico, irreversível. E aí eu olho para tudo funcionando e eu digo, ele é bom. Ele está cuidando de tudo. E você vai ver bondade na redenção. Quando você olhar e dizer assim, que bom que Deus não deixou na minha mão. Ele mandou Jesus para me salvar. Que bom que Jesus não salva quem eu quero, mas Ele salva quem Ele quer. Porque se dependesse de mim, eu estava mandando tanta gente para o inferno. Se dependesse de mim, eu estava tentando salvar tanta gente para quem Deus já disse não. Que bom que existe um ser mais poderoso, mais sábio, mais amoroso do que eu fazendo tudo isso. Por fim, ao perceber quão bom Deus é, você também vai ser estimulado a viver confiado na bondade de Deus e refletindo essa bondade de Deus. Afinal, se Ele é bom e você é a imagem e semelhança dele, deixa eu ser redundante aqui, é bom que você e eu sejamos bons também. É bom que você seja bom. É bom que nós busquemos viver em bondade e que, assim como tudo no caráter de Deus revela a sua bondade, o seu amor, tudo no nosso caráter revelar também o quanto nós refletimos e reverberamos a bondade e o amor de Deus. Eram essas as palavras que eu tinha para dizer para você hoje, de que de alguma forma a gente pode deixar de perceber as coisas ordinárias do caráter de Deus quando a gente está buscando um avivamento. Às vezes a gente está tanto tempo dizendo, Deus mostra o seu poder, Deus mostra a sua glória, Deus manifesta os seus milagres. E Deus tem manifestado coisas preciosas diante dos nossos olhos no dia a dia. Termino repetindo a frase da música do Projeto Sola que eu disse no início. Ó Deus, faz-nos sensíveis ao comum. Faz-nos sensíveis àquilo que é comum. Um grande abraço para você. Domingo às 9h a gente está junto de novo aqui nesse canal. Deus te abençoe e até lá.